Você realmente compra essa história que estão te vendendo? Olha essa manchete. Não é só notícia, é uma arma numa guerra de informação, feita para manipular e proteger os poderosos. Eles querem que você veja essa prisão como uma simples ação policial, mas é um movimento calculado num jogo de alto risco. Faz sentido que uma estratégia legal complexa desmorone por causa de uma prisão? Isso é ficção, não realidade. Essa simplificação excessiva serve a uma agenda: fazer os poderosos parecerem intocáveis, enquanto a verdadeira história fica escondida. Quem se beneficia dessa narrativa? Quem ganha quando nos alimentam com meias-verdades? Cada palavra nessa manchete é escolhida para influenciar, não para informar. Estão construindo uma fortaleza de mentiras, esperando que a gente não a derrube. Precisamos desafiar essas narrativas, dissecar cada afirmação e exigir a história completa. Não se trata de um assessor ou de um acordo judicial. É sobre a integridade das nossas instituições. Quando a mídia vira ferramenta de manobra política, todos nós perdemos. A história que eles estão vendendo é uma distração perigosa das verdadeiras questões. Se a gente não reagir, corremos o risco de nos perder completamente. É uma tentativa descarada de controlar a narrativa, e é hora de denunciá-la. Vamos desvendar essa encenação. A mídia enquadra isso como um embate dramático, transformando a justiça num jogo político. Esse espetáculo banaliza questões sérias, crimes em potencial e acobertamentos, reduzindo-os a puro entretenimento. Linguagem provocativa como frustra e estratégia desvia a atenção do que realmente importa. O foco está no plano que deu errado, e não na criminalidade por trás. É a clássica tática de desviar o foco, nos impedindo de ver as verdades incômodas. Isso não é jornalismo descuidado, é uma escolha intencional para gerar cliques e engajamento. Eles criam heróis e vilões, nos convidando a tomar partido em vez de exigir fatos. Enquanto somos hipnotizados pelo drama, o trabalho de obscurecer a verdade continua. Cada momento gasto no espetáculo é um momento perdido para exigir respostas reais. Isso é manipulação em larga escala, nos condicionando a aceitar o show como verdade. Precisamos enxergar através do teatro e exigir conteúdo. I'm Felipe Neto, and I refuse to stay silent while manipulations are paraded as news. My job is to pull back the curtain and expose the machine trying to deceive you. This isn't about politics. It's about facts and the intelligence of the Brazilian people. This headline is just a symptom of a larger disease: information warfare designed to confuse and control. When the press amplifies prepackaged stories, democracy is at risk. They're betting on your apathy, but I believe people want honest conversation. The consequences of unchecked narratives are devastating, eroding trust in journalism, institutions, and reality itself. This case is a masterclass in distraction, protecting the powerful by framing everything as a political squabble. My position: this news is a deliberate attempt to control perception and shield the powerful. I'm here to dismantle the narrative, expose inconsistencies, and reveal the agenda. We won't be treated like puppets or have our reality dictated by those who benefit from confusion. It's time to see who's really pulling the strings. This is a counter-offensive for the truth. Por que você deveria se importar? Porque isso afeta sua vida diretamente. A desinformação cria uma sociedade onde os fatos não importam. Apenas o poder importa. Quando histórias são contadas para proteger os poderosos, isso nos diz que alguns estão acima da lei. Isso mina a justiça e nos deixa inseguros sobre o que é verdade. O objetivo é te exaurir com barulho e indignação até você desistir. Nessa confusão, eles podem empurrar qualquer narrativa sem resistência. Nosso dever é resistir à exaustão, ficar vigilante e exigir mais daqueles que nos informam. Isso não é apenas viés. É um esforço ativo para construir uma realidade falsa. Ao focar na estratégia, eles dizem o que você deve pensar, não o que aconteceu. Isso mata o pensamento crítico e nos transforma em consumidores passivos.
Devemos abordar as histórias como investigadores, não apenas como leitores. Vamos dissecar a linguagem, desafiar o enquadramento e expor a agenda. Isso é sobre reivindicar nosso direito à verdade. Vamos dissecar a manipulação, começando pela manchete. Prisão de ex-assessor de Bolsonaro frustra a estratégia para anular delação de Mauro Cid. Na superfície é um resumo, mas a palavra frustra é carregada. Ela enquadra o evento como um revés em um jogo político, não uma questão de justiça. O foco muda de supostos crimes para a mecânica de um plano falho. A manchete poderia ter sido factual e direta, mas o drama vende, né? Ao ligar a prisão ao fracasso de uma grande estratégia, cria uma falsa sensação de desfecho. A realidade raramente é tão simples. Esquemas complexos não dependem de um evento só. Essa abordagem desestimula perguntas mais profundas e investigações. É contação de história, não jornalismo. Reforçando uma dinâmica de poder conveniente, a história real é mais bagunçada, com mais ambiguidade e perguntas sem resposta. A manchete é a porta de entrada para a narrativa deles, pintada para distrair da base que está desmoronando. Não se deixe enganar. Olhe além da manchete para a verdadeira história, meu caro. Vamos mergulhar no corpo da reportagem, onde a manipulação se refina. O texto usa termos vagos e alegações sem provas, criando uma ilusão de autoridade com pouca informação concreta. O artigo se apoia em fontes não identificadas ou generalizações amplas, como investigadores acreditam. Quando usado em excesso, vira um escudo para esconder a falta de fatos verificáveis. Eles usam uma linguagem sensacionalista para criar drama e urgência. É uma forma de preencher as lacunas da história com emoção em vez de evidências, distraindo da falta de informação sólida. Frases como supostamente e alegadamente são sinais de alerta. O uso excessivo delas pode indicar que a história é construída sobre especulação, não provas concretas. Essa combinação de fontes vagas e enquadramento sensacionalista é incrivelmente eficaz, permitindo que eles impulsionem uma agenda específica. A ideia que eles estão plantando aqui é simples, dramática e, em última análise, enganosa. Eles não estão te dando os fatos para formar sua própria opinião. Estão te dando a opinião. The most powerful tool isn't what's said, but what's left out. A critical analysis demands we look for the glaring holes, the questions never asked or answered. For example, what exactly did Mauro Cid say that justifies such a desperate strategy to nullify it? Who is the aide, really? What are his connections? Was he acting alone or under orders? By minimizing his role, the media avoids a potentially larger obstruction network. Where are the defense lawyers' statements? The story is presented as a one-sided victory, reinforcing a preferred narrative. These missing pieces aren't accidental. They're strategic choices, carefully crafted to avoid incriminating details. They're showing us a single tree and calling it the whole forest. We must ask the questions they don't want answered and seek the information they're hiding in plain sight. Let's build our base using verifiable facts, not a confusing strategy. Let's talk about the legal documents. The arrest warrant for Marcelo Câmara, according to the Supreme Court, is based on obstruction of justice. This investigation has been ongoing for months. Let's look at the numbers. Mauro Cid's plea bargain details criminal schemes. There's no official record of a successful attempt to annul the plea. Officials state this is a necessary measure to protect the integrity of the process. The system is working, identifying threats and acting on evidence. The facts are there. To cut through the noise, let's stop listening to storytellers and start listening to legal experts. I spoke with independent jurists and law professors. Their consensus is clear. Easily annulling a plea bargain already approved by the Supreme Court is highly improbable. A plea bargain can be challenged, but only if coercion or the witness lying is proven. Dr. Valeria de Souza, a respected expert in constitutional law,
wrote that an approved plea bargain is a robust legal act. The idea that an external maneuver could easily invalidate it ignores the layers of judicial review. If it were that easy to intimidate a witness, the entire system would have already collapsed. The media portrays it as unprecedented drama, but experts say it was a classic case of obstruction. Who do you believe? Não é a primeira vez que a gente vê esse filme, né? Para enxergar a manipulação, é preciso dar um passo atrás e procurar o padrão. Vamos comparar essa manchete com outras coberturas de investigações sensíveis. Lembra dos vazamentos do Vaza Jato? A narrativa de alguns veículos não era sobre o conteúdo dos vazamentos, era sobre os hackers criminosos. O foco virou o ato de vazar, não o que foi vazado. É exatamente o mesmo roteiro. Agora, a história não é sobre a suposta obstrução de justiça, é sobre a estratégia frustrada. Eles mudam o foco do crime para o processo, sempre. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que, durante investigações de alto impacto, manchetes com linguagem de jogo aumentam mais de 60%. Não é coincidência, é uma escolha editorial de transformar questões de justiça em espetáculo. Esse caso é só mais um episódio de uma longa série de desvio narrativo. Eles usam uma fórmula testada para moldar a percepção pública. Eles contam com a nossa memória curta. Acham que a gente não vai ligar os pontos. Mas a gente lembra. E a gente vê o que estão fazendo. Isso não é só uma matéria enganosa. É sintoma de um problema sistêmico. Então, por que essa narrativa está sendo empurrada com tanta força? Por que enquadrar isso como uma estratégia frustrada em vez de uma obstrução de justiça? Isso é uma estratégia em si, uma grande estratégia de confusão. O objetivo é criar tanto barulho e narrativas conflitantes que as pessoas se desorientam. É uma deliberada turvação da água para mudar o campo de batalha para a opinião pública. Num tribunal, você precisa de provas, mas na opinião pública, tudo o que você precisa é de uma boa história. Trata-se de criar uma narrativa de perseguição, de uma conspiração contra o seu líder. Isso apaga o conceito de certo e errado. Esta é uma guerra de atrito contra a verdade. Eles mudam o jogo, criando uma realidade paralela. Eles estão apostando que a história deles é mais cativante do que a verdade. Isso é guerra psicológica disfarçada de notícia. Quem lucra com a mentira? Vamos usar uma expressão latina clássica que deveria ser o ponto de partida para qualquer análise crítica. Quem se beneficia? O primeiro e mais óbvio beneficiário é o ex-presidente Jair Bolsonaro e todo o seu círculo político. O segundo grupo que lucra é um certo segmento da própria mídia. A indignação vende e o conflito gera cliques. Existem forças em nossa sociedade que se beneficiam de uma erosão geral da confiança nas instituições democráticas. E nesse vácuo, ideologias extremistas e líderes autoritários podem surgir. Você está testemunhando uma operação de influência multifacetada. Alguém está lucrando com o pânico, com a confusão e com a raiva. O preço dessa transação é a própria verdade. Então, vamos juntar tudo por um segundo. Eles estão pegando uma investigação criminal séria e transformando isso em uma novela política barata. Eles estão te vendendo essa história só para esconder a verdade de uma prisão criminal por obstrução de justiça. É honestamente um truque de mágica nojento, descarado e profundamente insultante. E a parte mais irritante? Eles estão contando que a gente vai cair nessa. Eles acreditam que estamos tão distraídos que vamos engolir essa mentira sem nem sentir o veneno. É um ato de profundo desrespeito à inteligência de cada brasileiro. É revoltante ver as mesmas instituições que deveriam defender a verdade, na verdade, participando de sua destruição. Eles estão usando suas plataformas não para iluminar, mas para confundir. Pense no dano que isso causa. Essa narrativa está sendo usada como arma para manter uma base política irritada e mobilizada contra a própria ideia de justiça. A pura arrogância dessa manipulação é, honestamente, de tirar o fôlego. Eles pegaram todas as peças e as montaram em uma mentira coesa e poderosa. É uma inversão completa da realidade.
envenenando a fonte do discurso público. Não podemos, e não devemos, nos anestesiar a isso. Esta é uma batalha pela própria definição da verdade. É um momento em que temos que escolher se vamos aceitar a ficção conveniente que eles estão vendendo, ou se vamos nos levantar e lutar pela realidade desconfortável, complicada, mas essencial. É um sinal de que ainda nos importamos, de que não desistimos e de que nos recusamos a ser feitos de bobos. It's fundamentally revolting to watch this machine successfully deceiving so many people. They are being fed a diet of calculated misinformation, designed to protect the powerful. We can't just sit back and let this happen. This is a corrosion of the social contract, an attack on the shared reality we need to function as a democracy. Our silence becomes complicity. Well, I care. And I know millions of you do too. We have to be louder than the lies and more persistent than the propagandists. Our collective voice demanding clarity and honesty is the only thing that can neutralize this poison. They want you to believe your voice doesn't matter against their enormous media apparatus. But that's the biggest lie of all. Every comment questioning the official narrative is a crack in their wall of deception. We demand the truth. Our mission is simple. Keep lighting a light until every hidden detail is exposed. They're betting on our silence. We will not be silenced. Se você assistiu até aqui e sente indignação, sabe que não podemos parar. As pessoas que espalham narrativas manipuladoras contam com seu silêncio. Sua voz é a arma mais eficaz. Agora é a hora de agir. Compartilhe este vídeo com sua família, seus amigos e nas suas redes sociais. A única forma de combater uma mentira poderosa é com uma verdade mais poderosa e descentralizada. Nossa estratégia é criar uma onda de pensamento crítico que eles não podem ignorar. Adicione sua própria voz. O objetivo é amplificar a sua voz. É assim que construímos uma imunidade coletiva à manipulação. Isso é sobre construir um movimento. Você está votando por uma sociedade mais honesta e transparente. Essa luta não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. As forças que espalham a desinformação são incansáveis, e nós também devemos ser. É por isso que eu preciso que você se junte a esta comunidade. Se ainda não o fez, inscreva-se neste canal e, o mais importante, ative o sino de notificações. É um clique simples, mas crucial. Garante que você não perderá a próxima vez que precisarmos desmascarar uma mentira. Garante que você estará entre os primeiros a receber a informação, a análise e as ferramentas necessárias para se manter à frente da manipulação. Aqui, a verdade tem voz, e com a sua ajuda, essa voz só ficará mais alta e alcançará mais longe. Além deste canal, eu o encorajo a diversificar suas fontes de informação. Não dependa de um único veículo de notícias ou de um único feed de mídia social. Busque ativamente diferentes perspectivas. Leia jornalistas independentes. Siga organizações de checagem de fatos. Aprenda a procurar as fontes primárias você mesmo, os documentos judiciais, os estudos científicos, os relatórios oficiais. Quanto mais informado você estiver, mais difícil será para qualquer um enganá-lo. Eles prosperam em um ambiente de ignorância e apatia. Vamos criar um ambiente de conhecimento e vigilância. Seu compromisso em estar bem informado é um ato revolucionário no mundo de hoje. Finalmente, e isso é crítico, não ceda ao desespero. É fácil se sentir sobrecarregado pela escala da enganação, sentir que a luta é impossível de vencer. Mas não é. Toda vez que uma mentira é exposta, nós vencemos. Toda vez que uma pessoa começa a pensar mais criticamente, nós vencemos. Toda vez que uma conversa sobre a integridade da mídia começa, nós vencemos. Estamos plantando sementes de dúvida contra uma narrativa de falsa certeza, e essas sementes vão crescer. Mantenha sua indignação, mas também mantenha sua esperança. Esperança de que um futuro mais honesto é possível se estivermos dispostos a lutar por ele juntos. Então, vamos fazer um pacto, aqui e agora. Não seremos passivos.
Não seremos silenciosos. Questionaremos tudo. Exigiremos provas. Compartilharemos a verdade. E nos apoiaremos nesta batalha contínua. Obrigado por assistir. Obrigado por se importar. E obrigado por fazer parte desta luta. Juntos, somos mais fortes que as mentiras deles. Mãos à obra.